Vamos ver nesse vídeo algumas otimizações que podem ser feitas no resolvedor automático de Sudoku. O Sudoku com as otimizações também está disponível no CIGA. O projeto é o nome para Sudoku Otim e que ele contém duas diferenças principais, uma relacionada à interface e outra relacionada ao método de resolução do tabuleiro de Sudoku. Quanto à interface, nós adicionamos no projeto uma classe que eu desenvolvi, classe determinada console, que funciona no Windows versão 10 ou superior. O que é isso? É uma classe que implementa comandos para formatação do console, daquela tela preta. Então, ao você criar um objeto dessa classe, isso vai fazer alguns testes para saber se o seu sistema operacional aceita este comando, se sim, esse booleano vai ser tornado true. Então, o que você vai precisar fazer para utilizar essa classe é criar uma variável desse tipo, uma variável global do tipo console. Aí você vai ter funções, por exemplo, para apagar toda a tela, go to YX, então você vai dar uma posição para onde você quer que o cursor se mova, limpar uma linha do cursor até o fim, entrar no modo de traçar linhas ou no modo texto, alterar a cor das letras ou do background das letras, fazer o cursor piscando aparecer ou não e alternar entre a tela formatada e não formatada. A implementação desta classe é relativamente simples. Ela utiliza os comandos de baixo nível que foram definidos no console, na tela preta, no Cout do Windows. Então, por exemplo, para apagar a tela, a gente envia essas duas sequências de comandos aqui que estão disponíveis na documentação sobre o console. Com isso, a gente fez algumas alterações no programa main. Com relação ao main da versão não formatada, eu preservei a mesma função principal propriamente dito, que chama funções para ler jogada, exibir cabeçalho. Isso já existia lá na versão não formatada. Então, essas funções, ler jogada, por exemplo, exibir cabeçalho, são as mesmas nas duas versões. O que muda é a implementação. Por exemplo, a função ler jogada vai fazer uma série de reposicionamentos do cursor, imprimir o texto e assim vai. Então, todas as funções vão ter este layout um pouco mais convivial para que o usuário utilize o resolvedor de Sudokus. Por exemplo, se eu resolver executar este programa sem fazer nenhuma modificação por enquanto no programa que resolve o tabuleiro propriamente dito. Eu vou usar para resolver o tabuleiro do exemplo número 7, aquele mesmo que nós fizemos no caso anterior. Então a interface agora é um pouco mais amigável. Você pode, por exemplo, aqui teclar tecla R e você vai obter o mesmo resultado, que o tabuleiro foi resolvido após 32.137, mas sem ficar passando a tela, imprimindo novas mensagens que vão rolando o conteúdo anterior. As otimizações para acelerar a resolução de tabuleiros do Sudoku são feitas na função resolver. Para isso, a gente vai descomentar esta linha que está antes da definição da função, para que a variável de compilação underline com otimização underline passe a se tornar definida. A partir daí, alguns trechos que só são compilados se essa variável estiver definida, passarão a ser compilados diferentemente do que a gente fez no vídeo anterior. Por exemplo, essas três variáveis aqui é solucionável, um booleano, número de possibilidades do tabuleiro atual, que é um inteiro, e número de possibilidades do menor, que é outro inteiro, passam a ser definidas. Na versão anterior, como essa diretiva não estava definida, essas linhas aqui como se não existissem para a compilação e, portanto, essas variáveis não eram criadas. A primeira otimização que nós vamos fazer é, após recuperar o que está no topo de aberto e extrair de aberto este elemento, antes de gerar os sucessores, a gente vai resolver as casas fáceis deste tabuleiro. Isso vai reduzir muito a quantidade de sucessores que vão ser gerados para esse nó, caso existam casas que podem ser resolvidas facilmente. E como esse resolver casa fácil também já faz um teste se existe alguma casa insolúvel ou não, eu guardo este resultado sobre se o tabuleiro atual é solúvel ou não. Depois eu prossigo com o algoritmo, igual como eu fazia antes. Vejo se esse nó atual, o número de casas vazias dele
é menor do que o milhor atualmente armazenado. Se for, armazeno ele como o milhor atualmente disponível. E aqui tem outra otimização. Na versão anterior, eu gerava os sucessores se não tivesse encontrado uma solução. Aqui eu faço um critério mais inteligente, eu gero os sucessores se eu não encontrei a solução e também se o tabuleiro é solucionável. Se ele não tem solução, não faz sentido gerar sucessores. Para gerar os sucessores, a gente vai escolher uma casa vazia e gerar os eventuais sucessores, preenchendo esta casa vazia com todos os valores de 1 a 9 que forem possíveis, ou seja, um nó pode ter no máximo 9 sucessores. Na versão anterior, para escolher qual casa vazia eu ia preencher, o código que a gente tinha era escolher a primeira casa vazia. Agora o que nós vamos fazer é uma escolha mais inteligente, a gente vai escolher preencher aquela casa que tem menos possibilidades de preenchimento. Porque se a casa só tem 2, 3 possibilidades de preenchimento, isso vai gerar menos sucessores do que uma casa com 6, 7, 8 possibilidades de preenchimento. Então a árvore de busca vai ser menor e o programa deve ser mais rápido. Para fazer isso, o que é que eu faço? Eu percorro todas as 81 casas. Se ela está vazia, eu uso a função número de possibilidades para calcular o número de possibilidades de preenchimento. Vejo o número de possibilidades da casa atual. Se ele for maior do que 0, ou seja, indicando que existe alguma possibilidade de preenchimento, eu vou testar se esse número de possibilidades é menor do que o número de possibilidades da melhor que eu encontrei até agora. Se for, ela passa a ser a melhor opção para preenchimento. Eu faço isso até ter testado todas as 81 casas e depois sigo com o algoritmo normal. Se for encontrado uma casa a ser preenchida, a gente sabe isso vendo se os valores das coordenadas IPR e JPR são válidos, estão entre 0 e 9. Se houve uma casa a ser preenchida, eu sigo com o algoritmo da mesma forma que fiz na versão anterior. Gero o sucessor, armazeno em aberto e continuo a iteração. Essas duas otimizações, a gente vai ver em alguns exemplos, reduzem bastante o tempo para encontrar a solução de um tabuleiro. O exemplo 7, nós vimos anteriormente nesse vídeo, necessitava de 32.117 nós para ser executado. Aqui, se eu mando resolver, a solução é encontrada com a geração de apenas 59 nós. O exemplo 11, que é um tabuleiro sem solução, nós vimos no vídeo anterior que ele só é resolvido após a geração de mais de 34 milhões de nós. Se eu mandar resolver aqui, esse tempo é bem mais reduzido, porque são necessários 71.301 tabuleiros para chegar à resposta de que não existe solução e que o melhor tabuleiro possível de ser preenchido é esse aqui, onde ficam duas casas não preenchidas. Finalmente, eu posso executar o exemplo de tabuleiro número 12, que a gente viu que no algoritmo anterior, sem otimização, o programa não consegue calcular que ele não tem solução, porque após gerar mais de 780 milhões de nós, a memória é excedida e o programa interrompe o seu funcionamento, dá erro. Aqui, se eu mandar resolver, ele consegue chegar à solução após gerar apenas 10 nós.